Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. A próxima coisa que nós vamos discutir dentro do estudo do gás são as variáveis de seu estado, ou seja, as grandezas que ajudam a caracterizar o estado físico deste gás. E a primeira dessas variáveis de estado chama-se temperatura. Então, meus jovens, antes de sairmos falando sobre a equação de Clapeyron, porque sempre que fala do estudo do gás, o estudante já fica ansioso pela equação de Clapeyron. Mas eu acho importantíssimo a gente saber o significado de cada uma delas. Sendo assim, a temperatura ela é uma grandeza física que está associada ao grau da sua agitação das suas moléculas do corpo, não é isso mesmo? E a agitação molecular está ligado a uma energia, pois nós temos movimento desses átomos, não é isso mesmo? Mas vamos entender isso melhor. Vem comigo. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Quando um corpo está muito quente, isso implica que ele tem uma alta temperatura. Isso é obviamente, não é isso mesmo? Ou seja, isso implica em um alto grau de agitação molecular. E o inverso, ou seja, com uma temperatura mais baixa, a menos, as suas moléculas vão estar menos agitadas, mais quietinhas, vamos se dizer nesses termos. Elas não estarão tão agitadas assim. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês para as possíveis unidades de medidas que nós podemos expressar para a temperatura. São duas as escalas termométricas que nós usamos para expressar a temperatura de um gás, que é a escala Celsius e a escala Kelvin. Uma observação importantíssima é que a temperatura de um gás ela não pode ser expressa na escala termométrica que não seja a escala Kelvin. Melhor dizendo, só trabalhamos com temperatura em Kelvin na parte da termodinâmica, no estudo dos gases. Sendo assim, pessoal, isso significa que se você encontrar em um exercício sobre o gás onde for necessário você fazer essa conversão, seja se ele estiver em Fahrenheit ou Celsius, você vai ter que passar ela para Kelvin. E como nós já sabemos, nós estudamos em termometria, que TK, ou seja, a temperatura de Kelvin, é igual à temperatura em Celsius mais 273. A partir desta aula, ou seja, até o final da termodinâmica, onde eu estarei falando sobre o ciclo de Carnot, nós vamos usar a temperatura sempre em Kelvin. Que fique bastante claro isso para vocês. Não trabalhamos com Celsius. Novamente falando, apareceu Celsius, faz a conversão em Kelvin, tudo bem? Depois de a gente discutir sobre a temperatura, agora nós vamos falar do volume. O conceito de volume nada mais é do que o espaço que o gás ocupa em um recipiente qualquer. Em termos dimensionais, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, no SI, as unidades que nós usamos para expressar o volume são as mais variáveis possíveis. Então, vou apresentar algumas aqui para vocês. Que nós temos um metro cúbico, litro, centímetro cúbico e o milímetro. Uma coisa que vocês devem ficar atentos é que quando forem fazer o vestibular, o Enem, e caso não forneçam as relações entre essas unidades de medidas, vocês vão precisar estar sabendo fazer essas conversões.
Ou seja, metro para litro, né? Melhor dizendo, metro cúbico para litro, centímetro cúbico para litro e assim por diante. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês memorizarem isso. Eu acho bem interessante. Ou seja, e fácil de memorizar. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 litro equivale a 1000 centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 ml, ou seja, milímetros, e 1 centímetro cúbico equivale a 1 milímetro. Isso aqui é uma porcaria que não... E a última das variáveis é o que nós chamamos de pressão. Vamos entender melhor a respeito desta palavra. Vejam bem, as moléculas que compõem o ar dentro deste recipiente, e como já mencionei para vocês, elas não estão paradas, ou seja, em constante movimento. Sendo assim, a todo momento essas moléculas que compõem o ar dentro do meu recipiente estão se colidindo com as paredes deste meu recipiente e uma com as outras, tudo bem? Então, quanto mais vezes essas moléculas se colidirem com a parede do recipiente e quanto mais frequentemente essas colisões acontecerem, maior será o valor da minha pressão. Portanto, a pressão representa uma grandeza física que mede na prática a quantidade e a intensidade das colisões das moléculas que compõem o meu gás que está colidindo um com outros e com a parede do meu recipiente. Ou seja, quanto mais intensamente e frequentemente essas moléculas se colidirem com as paredes do meu recipiente, maior será o valor da minha pressão. Agora, nós vamos abordar as unidades de medidas que são utilizadas para expressar essa grandeza física, de tal forma que ela é uma das mais ricas em unidades de medida, no SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, nós podemos expressar a pressão em Newton por metro quadrado, Pascal, ATM, que é atmosférico, e milímetros de mercúrio. E lembrando que cada uma atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 100.000 newton por metro quadrado e também 100.000 pascal. Vejam bem, pessoal, como eu estou falando com vocês que a minha pressão ela pode ser 100.000 newtons por metro quadrado, é o mesmo que 100.000 pascal, então isso dá para concluir que cada 1 newton por metro quadrado equivale a 1 pascal. Isso é um fato, não é isso mesmo? Então, meus jovens, essas são as 3 variáveis de estado que ajudam a caracterizar um pouco melhor o estudo do gás. Agora nós vamos reunir essas 3 variáveis de estado, ou seja, pressão, volume e temperatura, e chegar numa equação, a equação de Clapeyron. Então, a equação de Clapeyron, onde nós temos pressão vezes o seu volume igual a N vezes R vezes a variação de temperatura. Meus queridos, vejam bem, esse R aqui é chamado de constante geral dos gases. E ele pode assumir 3 valores. Entretanto, para o nosso curso, nós vamos trabalhar apenas com 2, certo? Então vejam que ele pode assumir o primeiro valor de 8,31, ou melhor dizendo, 8,314 Joule por mol vezes Kelvin, e o segundo por 0,08206 litros atmosférico mol vezes Kelvin, ou 0,82, se quiser trabalhar desta forma. Veja bem, muitas vezes o estudante ele fica assim, Márcio, quando eu vou utilizar um ou outro? Bem simples, meu jovem.
você vai ficar atento às unidades das grandezas físicas do qual nós estamos trabalhando, ou seja, da pressão e do meu volume, né? Você vai ficar atento a essa situação, se nós estamos trabalhando com litro ou metro cúbico e assim por diante, ou a pressão em Pascal, Newton. Então, o exercício vai te dar um norte para você seguir na resolução dos seus exercícios. E deixei aqui esse N, que ele representa na equação de Clapeyron, nada mais é do que o número de mols. E o número de mols está diretamente ligado a uma constante chamada de constante de Avogadro. E é ele que representa uma quantia fixa de partículas nesse emblemático número de aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 partículas. E o número de mols representado pela letra N representa na prática quantas vezes essa quantidade de partículas ela repete dentro de um determinado recipiente. Ou seja, meus jovens, por exemplo, veja bem, se eu tenho uma quantia de 4 mols de hidrogênio, isso implica que há 4 vezes essa quantidade de moléculas de gás de hidrogênio. Sendo assim, basta eu multiplicar e isso implica em um valor numérico de 24 vezes 10 a 23, ok? E este número de mols, ele pode ser calculado através da equação da razão entre a massa de um gás e a massa molar. Essa massa molar, ela representa a massa de um mol de um determinado elemento químico. Veja bem, se eu pego um gás de oxigênio, O2, ou seja, 1 mol de oxigênio, isto é, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, que é o número de Avogadro desse gás de oxigênio, e colocar numa balança, essa balança vai acusar uma massa de 32 gramas. Agora, se eu pegar uma massa molar de água, H2O, que é 18 gramas, ou seja, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 e colocar na mesma balança, essa balança vai acusar uma massa de 18 gramas. Mas como você sabe isso? É muito simples, meu jovem. Para determinar a massa molar de um elemento químico, basta você ter em mãos a forma desse elemento químico, aí você vai e consulta essa massa molar, né, dessa massa do qual eu estou falando com vocês, na tabela periódica. Bem simples. Veja bem, deixa eu explicar para vocês como que se faz isso. Olha só, a massa de um oxigênio é 16. E 16 vezes 2 é igual a 32. A mesma coisa acontece com a água. O número da massa de oxigênio é 16. E o número da massa de hidrogênio que nós vamos consultar é igual a 2. E 2 vezes 1 é 2. 16 com 2 é igual a 18, não é isso? E 18 gramas é a massa molar deste elemento químico. Então, de posse a uma tabela periódica que você esteja, né? E sabendo a fórmula química para substituir o elemento em questão, é possível determinar a massa molar de qualquer elemento químico que seja ele. Agora, meus jovens, nós vamos discutir sobre a equação geral dos gases, que se trata sobre as possíveis variações que podem acontecer nas 3 variáveis de estado, ou seja, pressão, volume e temperatura, do qual nós já havíamos discutido no início da nossa aula. É isso mesmo? Então, vejam bem, nós temos em vista que o gás ele é caracterizado por essas 3 variáveis de estado, ou seja, essas 3 grandezas físicas. E nós podemos determinar isso através da nossa equação de Clapeyron. Pressão, volume, o número de mols,
a constante do gases vezes a sua variação de temperatura. Então, essa equação é que vai direcionar as situações que nós vamos trabalhar com essas três variáveis, tá bom? Agora nós vamos deduzir uma equação que nos permite expressar essa variação que pode acontecer, que eu estou querendo mostrar para vocês, essas três grandezas físicas. E para isso, nós vamos imaginar que dentro deste recipiente aqui, ó, existe um certo volume, né? Se tem um certo volume, tem uma certa pressão, vamos se dizer assim, e uma certa temperatura. Ou seja, meus jovens, o gás se encontra em um estado que nós vamos chamar de estado inicial. Então, nós podemos dizer que a pressão 1, volume 1, N1, R vezes T1. Isso será o nosso estado inicial. Eu vou isolar o N, que é o número de mols dessa minha equação. Então, nós temos que o número de mols é igual à pressão inicial, volume inicial, a minha constante, vezes a sua temperatura inicial. Vamos reservar essa equação aqui e deixar ela aqui por enquanto. Agora eu vou fazer o seguinte, veja bem. Este nosso recipiente, como podem perceber aqui, tem uma chama. E vamos se dizer hipoteticamente que ligamos essa chama, né? Acionamos esse bico de Bunsen exatamente agora. Então, neste momento, ele vai começar a sofrer um aquecimento. E a consequência deste aquecimento, nós vamos ter um volume aumentado, bem como sua pressão também será aumentada. Não é isso? Então, este gás ele vai ocupar um outro estado, do qual vou chamar de estado 2. E é óbvio que eles terão outros valores para o volume e a pressão. Isso é um fato. E temperatura. O volume e a temperatura e a pressão, eles vão ocupar um estado que eu vou chamar de estado 2, ou seja, um estado final. Então, eu tenho pressão 2, volume 2, RT2. Isolando a mesma coisa, o N, que é o número de mols, nós vamos ter que a pressão final, volume final, dividido pela constante vezes a sua temperatura final. Por que eu fiz isso, pessoal? Vejam bem. Este gás aqui, ele está aumentando, como também a sua temperatura e a pressão. Isso é um fato, é lógico. Entretanto, o número de mols não se altera. Vocês perceberam isso? Por que, mas? Por que não está se alterando? Como este gás aqui, ó, ele não permite, ou melhor dizendo, o recipiente não permite que o gás saia ou entre no meu recipiente, ele não a troca com o meio externo. Sendo assim, o número de moléculas que estão sofrendo essas variações de estado, elas permanecem constantes a todo momento. Logo, então, nós podemos dizer que o número de mols inicial corresponde ao número de mols final. Ou seja, N1 igual a N2. Agora, nós vamos substituir o número de mols inicial, ou seja, antes de sofrer a variação de temperatura, consequentemente o calor, né? E vamos colocar para N2 quando há uma mudança do volume, da pressão e da temperatura em consequência da chama que está aquecendo o meu recipiente. Então, nós temos que P1, V1 dividido por R vezes T. Mesma coisa para o final. O que os dois caras têm em comum? As constantes. Se as constantes têm em comum nos dois termos, nós podemos cortar. Então, nós temos que pressão 1 vezes o seu volume 1 dividido pela temperatura é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Essa é a expressão que traduz
matematicamente o enunciado da equação dos gases. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Isso é o que eu tinha para hoje. Se gostou, não esqueça, deixa aí o seu like, pois é muito importante para o nosso canal. Divulgue para outras pessoas, compartilhe com o seu grupo de estudo, pois assim você estará ajudando esse projeto a crescer. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência. Até a nossa próxima aula e fique com Deus.